Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Som. Fale amém. Irmãos, quem se encontra em pecado, levante as mãos. Vamos pedir perdão a Deus, vamos? Senhor, reconhecemos, somos homens, somos pó da terra, somos míseros pecadores. Perdoa-nos nesta hora, meu Deus, para que possamos consagrar este pão e este cálice. E também participar do mesmo, em nome do Senhor. Pois cremos, meu Deus, que será a tua carne e teu sangue presente aqui entre nós. Então, Pai, perdoa-nos dos altos céus, perdoa. Eu peço nesta hora em nome de Jesus. Fale amém. Som, 1, 2. Que diferença. Que diferença. Bem, ele pegou o pão, irmãos. Nos deixou o exemplo, né? Quando ele disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Então, há um grande significado de todos os meses nós estarmos aqui celebrando este ato em obediência à palavra do Senhor. E bem-aventurado quem faz parte, né, desta mesa, né? Aquele que participa diretamente, amém? Do corpo e do sangue. Ele pegou o pão e apresentou. Pão sem fermento. Te apresentamos nesta hora, Senhor, e pedimos, Pai, aleluia, a transformação sobre este pão. Que venha, meu Deus, pelo poder da fé, ser transformado no teu corpo, aqui presente entre nós. Pois é ato de fé. E a fé jamais se questiona. Aleluia, aleluia. A fé nos faz crer que é verdade, que já não mais é um pão, mas é o corpo do Senhor aqui presente. Na noite que foi traído, pegou o pão e já havendo dado graças, o partiu dizendo: filhos, simboliza, o meu corpo sendo partido por vocês. Aleluia, aleluia. Ele pegou o cálice e o apresentou, assim como apresentou o pão, né, irmãos? Eis aqui, Senhor, te pedimos sobre o mesmo a transformação no teu sangue glorioso, aleluia. O sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que há poder, neste sangue há poder, e nós cremos. Logo após cear, pegou o cálice e, havendo dado graças, disse: esse é o novo acordo entre Deus e os homens, selado com meu sangue. Quem crê, bate palmas. Obrigado, mensageiro. Som. Irmãos, as palmas para Jesus.
Aleluia. Maravilha, né? Pode sentar os irmãos. Daqui a alguns instantes o missionário vai estar aqui no altar, nos trazendo a palavra nesta manhã. Quem vai participar da ceia do Senhor, levante as mãos. Amém. Que esta ceia seja para fortaleza vossa, edificação no Senhor. Irmãos, quem não pôde ir ao monte agora na passagem de ano? Quem não foi? Pode levantar a mão. Alguém não levanta com vergonha? Vergonha de quê? Deus sabe que você não foi? Quem não foi, levante a mão.
Vai entrar agora. Vai entrar agora. Vai entrar agora. Está pronto? Eu queria aproveitar e cumprimentar a igreja e os internautas do Brasil e do mundo inteiro, onde estiver nos vendo, que Deus abençoe. E o assunto de hoje é o mesmo de Santos de ontem. Faraó mandou matar muitas crianças na época. Só que ele não sabia que entre as crianças que ele mandou matar, Deus ia fazer uma surpresa, ia separar um. Foi uma coisa terrível. No projeto de Faraó e na lei dele, reuniu todas as parteiras do Egito. Quer dizer que a parteira que não obedecesse morria. E é lei, e palavra de rei, principalmente na época, não volta atrás. Então todas as parteiras, eu não falei algumas, falei todas as parteiras teve medo. Só que Deus é muito grande. Ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino. Agora eu pensando, devia ter feito isso pensando em comandar o mundo, porque o homem aqui na terra, você já percebeu pelos políticos, tem uns que não querem nem entregar o poder. Nós vimos coisas do outro mundo na televisão. Então, quem sabe Faraó achava que ia ficar eternamente. Quer dizer, se matasse as crianças, ia diminuir os homens para a guerra. Quem é convocado para a guerra, principalmente naquele tempo, é o homem, a mulher não. Então foi a maior tristeza para as famílias do Egito. Porque a mulher que estava grávida ficava assombrada, imaginando que se ela tivesse um menino, a parteira tinha que matar a criança na hora. Era lei do rei. Coisa terrível, né? Só que ele nunca imaginava que nesse decreto-lei de matar todas as crianças do sexo masculino, que Deus, pela sua misericórdia, ia reservar um. E esse um ia destruir o reino dele. Eu falo, só em eu falar me arrepia, eu me arrepia. Você escutou o que eu falei? Ele mandou matar todas as crianças, mas uma criança Deus ia deixar reservada para enfrentar ele e destruir o reino dele. Eu estou falando de Moisés. Eu vou só falar, dar uma pista, porque é muito importante para os irmãos guardarem. Não se sabe como que fizeram, mas só se sabe que Deus preparou e uma das mulheres do Egito conseguiu. Foi uma determinação de Deus esconder a criança dela, que era um menino. Já vou adiantar, que é Moisés. Aí eu estou falando do nascimento de Moisés. É impressionante. É da gente não dormir de noite. Então, todas as crianças eram mortas. Mas entre as mulheres, Deus preparou uma mulher do Egito, que essa teve possibilidade, através da mão de Deus, de esconder o filho dela. Quer dizer, foi uma coisa muito difícil, porque nem tinha jeito de esconder, tinha? Muito difícil, né? Hein? Era muito difícil.
Era muito difícil. Para nós aqui, pela Bíblia, não tinha nem jeito. Tinha uma ordem do rei e era um decreto de lei. Todas as crianças do sexo masculino tinham que morrer. Aí uma mulher das grávidas do Egito conseguiu. A Bíblia não fala, não relata a história como foi, mas é um drama muito grande. Foi 3 meses, né? Ela escondeu o menino. Não se sabe aonde que ela teve, se foi no mato, se foi nos sítios, se foi na fazenda, não se sabe. Só sabe que ela conseguiu esconder o filho, homem, por 3 meses. A gente tem que ser crente e entender o que eu estou falando. O que ela fez, 100% orientação de Deus. Porque com 3 meses ela achou, Deus abriu uma porta. Ela sabia que ia matar o menino e ela ia se complicar. Então alguém que ajudou ela a fazer, porque ela conseguiu fazer um berço tipo barco. Fez um barquinho, um berço. Colocou a criança nesse barquinho, nesse berço, e ela pensou em levar e colocar no rio, para a água levar. Mas a gente percebe que é uma coisa feita pelo Espírito Santo, porque ela colocou a criança bem na hora, e bem no dia que a princesa estava tomando banho com as amigas lá no lajedo. Quando ela colocou o cesto na água, a água vai levando. E lá embaixo, a princesa estava se banhando com as amigas. E disseram, olha lá, um objeto vem vindo ali na água. E as mulheres entraram na água, a princesa, e foi de encontro com esse objeto. Quando chegou bem pertinho, ouviu-se um choro de uma criança. Estou falando direitinho, não está? Glória a Deus mesmo. Aí elas gritaram, é uma criança. E a princesa correu e pegou a criança. Era um menino. Quando ela pegou, uma força entrou nela, que é Deus, né? E ela já disse para as amigas, esse aqui não vou deixar matar. A gente tem vontade de abrir a boca e chorar como Deus trabalha. É de chorar ou não é de chorar? Como Deus trabalha. Pegou a criança, levou lá no lajedo onde elas estavam com as outras amigas. Como ela era filha do rei, então ela tinha poder, não tinha? Quem está entendendo, levante as mãos. E com a colaboração, com a ajuda de Deus, tudo encaixou. Ela garantiu que não ia matar aquele menino. Ela sentiu no coração. Mas aí é a mão de Deus. Eu estou contando como que Moisés nasceu. Faraó nem sabia que na matança das crianças um ia ficar vivo para destruir o reino dele no futuro. Não é da gente chorar? Quem está compreendendo, levante as mãos. Porque foi Moisés que enfrentou de todas as maneiras Herodes. Hein? Faraó. Digo Faraó. Enfrentou de todas as maneiras. E logo agora nós vamos ler as pragas do Egito, provocada por Moisés e Arão.
a parte das pragas, para mim, que sou pregador, eu não sei como é que os pregadores veem na Bíblia isso. Porque dá para explicar pela Bíblia que ser pregador, ser pastor, ser bispo, ser algo de direção de igreja, é uma coisa muito séria. Se alguém não levar com seriedade, vai responder diante de Deus. E pode ir até para o outro lado, para o inferno. Porque todas as pragas de Faraó, Deus podia fazer por conta própria. Deus não precisava chamar Moisés e dizer: levanta o cajado e faz a areia virar piolho. Deus não podia ter criado a praga da saraiva, Ele mesmo, mas todas as pragas Ele falava com Moisés e Arão e mandava que eles fizessem. Quem está na internet me ouvindo, então você percebe que ser pastor, ser pregador da palavra é uma coisa mais que séria, que Deus confia. São 10 pragas para ler. Eu estou meio cansado, velho, de ontem à noite. Eu vim de lá. Eu não sei se eu vou ler as pragas todas, mas algumas eu vou ler. E eu vou ficar na última, que é braba. Vai pela primeira praga. Era ele apertando Faraó, para Faraó libertar o povo, que seria Deus apertando o mundo, para o mundo criar juízo e se converter. E o mundo está levando em brincadeira, e a pandemia abaixou, mas agora veio com a maior violência. Os governos do mundo inteiro, a ONU, estão tudo na expectativa e com medo, como se fosse o fim do mundo. Eu estava comentando, já a próxima ceia já vai ser uma ceia problemática. O governo vai partir para cima. Vamos lá. Livro do Êxodo, no capítulo... Arruma um pouco de água para mim beber. Eu não estou com sede, mas tenho que molhar a boca. Tenho tomado qualquer coisa e... Sim, pode ler. Livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 19. No início da Bíblia, viu, Nelson? Essa parte aqui deve falar o ano inteiro. Põe num cantinho aqui para mim, eu seguro, ó. Olha, é uma coisa de você não dormir de noite. Faraó mandou matar todas as crianças e não imaginava que Deus ia reservar para enfrentar ele no futuro. Então Deus abençoou essa mulher. É melhor eu voltar para a mulher novamente, né, para explicar. Deus abençoou essa mulher, que ela chegou a esconder o filho por 3 meses. Com 3 meses, colocaram o menino num cesto, que seria um barco. E ela teve a ideia, não era ela, o Espírito Santo botou na ideia dela botar o menino nas águas. Agora, vai para cá. A pergunta é essa. Ninguém pode descrer em Deus. Porque se não tivesse Deus, por que ela colocou o menino na água, o cesto, o barquinho, justamente no horário que a princesa estava tomando banho? Porque quando ela colocou o menino na correnteza do rio, lá embaixo, ela deve ter visto as mulheres conversando. Era a princesa com suas amigas do palácio, que estavam tomando banho. Quando ela colocou que as águas vai levando, ela correu por dentro do mato para ver o que acontecia. É tanto que a mãe viu.
quando a princesa pegou a criança. Mas é uma história que eu vou te contar, viu? Não é forte? E ela deve ter até escutado quando a princesa falou: esse aqui não vou deixar meu pai matar. Ó. Agora aqui é para quem é crente, nos internautas, nós. Vale a pena ser crente de verdade. Vale a pena você sair da mentira. Sai das encrencas de crente, que no meio dos crentes tem muita encrenca, muita lorota. Seja um crente de verdade verdadeira, que você não tem nada a perder. A princesa levou o menino para o palácio. E Deus preparou uma menina que era daquele meio deles ali, sem ninguém saber. E eu vi o comentário que a princesa precisava de uma mãe de leite. O que eu falei? Mãe de leite. Mãe de leite. E uma menina, que era conhecida deles ali, falou para a princesa, para elas, que conhecia uma mulher que podia ser a mãe de leite. Só que justamente essa menina, ninguém sabia, mas ela era irmã do menino. Me ajuda aí para o povo entender. Porque se o povo entender, é de não dormir de noite. Quem está entendendo, levante as mãos. A menina que Deus preparou para comunicar a rainha, a princesa, que sabia de uma mãe de leite que podia criar o menino. A própria menina era irmã do menino que ia matar. Era filho dessa mulher que botou o cesto lá. A mulher, que é a mesma do cesto do menino, é a mesma que vai ser a mãe verdadeira. Porque mandaram chamar ela sem saber quem é. Mas é uma história do outro mundo. Sem saber quem era. E ainda deu um ordenado. Me ajuda aí, fala. Quando ela foi chamar essa ama de leite para o menino, ela chamou a própria mãe do menino. Chamou a própria mãe, mas não sabia. Eu estou falando como que Deus, as reviravoltas de Deus. Fala aí. Reviravolta. A reviravolta de Deus. Quem está entendendo, levante as mãos. Brinca com Deus. Foi feita uma reviravolta que a princesa precisava de uma mãe de leite. E foi feita uma reviravolta com a mão de Deus. E acabaram pegando a própria mãe do menino. Quem está entendendo perfeitamente, levante as mãos. Porque é uma coisa de não dormir de noite. E a mãe ainda recebeu um salário para criar o próprio filho. A princesa falou que ela não ia ser só mãe de leite, não. Ela ia ter um salário alto. Mas vou te falar, viu? Precisa ser crente mesmo. Nós somos besta, viu? Fica fazendo coisa errada por conta própria. Tem que deixar Deus trabalhar. Eu sou obrigado a falar novamente que eu estou com medo de alguém não ter entendido. A princesa pegou o cesto, pegou o menino e levou para o palácio. Mas ela soltou um boato que precisava de uma mãe de leite. Justamente, a menina não falou que era irmã do menino, nem nada. Não sei nem se a menina sabia. Sabia, né? Mas Deus fez se calar. Eu conheço uma mulher que pode ser a mãe de leite. A mulher era a mãe dela, que era a mãe do menino. Aí a mãe veio para ser a mãe de leite. Conversando com as autoridades do palácio, ela ouviu essa palavra. Além de você amamentar a criança, ser mãe de leite, você também vai receber um grande ordenado. Por que vocês não falam que Deus é Deus? Viu? Deus é Deus, muito Deus. E Faraó não sabia, e nem ela, que aquele menino era quem ia lutar para destruir o reinado de Faraó.
Você pode ver que começa a primeira praga. Deus podia ter mandado essas pragas por conta própria, mas como Deus zela pelo pregador da palavra, chama de um pregador direito, que hoje está muito bagunçado. A gente tem até vergonha. Ela recebeu um grande salário. Agora vamos pular ele de menino, de leite, para rapaz, que seria aqui agora. Vejam como ele enfrentou o Faraó, depois de homem. O Faraó não sabia que mandou matar as crianças, mas Deus reservou um para destruir o reino dele. É muito forte ou não é? Quem acha forte, forte, forte? Está vendo? Vê a primeira praga. Livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 19. Ele enfrentou o Faraó e disse: a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés. A Moisés e Arão. Por que Deus não fez isso sem falar com Moisés? É para provar que a pessoa que prega a palavra de Deus precisa se converter de verdade. Que tem pregadores que pregam bonito, mas é muito chegado ao dinheiro, chegado na carne. Nem prega contra o adultério, porque muitos estão em adultério. E o adultério é o maior pecado do mundo. Vai lá. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, seus rios, seus tanques e todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Eu quero adiantar para os irmãos que as pragas é forte, olha. É impressionante. Todas as pragas pegou o povo de Israel, mas o povo de Deus não pegava. Fala aí, rapaz. Onde tinha uma chácara com um tanque, com um riacho, que era do povo de Deus, virou sangue? Não. Todas as águas na terra do Egito viraram sangue, mas onde estava... No palácio, se abrisse a torneira, era sangue. Nas piscinas era sangue. Sangue no rio. É tanto que matou os peixes morreram. Olha, aqui para nós, vamos dar a mão à palmatória. A gente pensa que é crente, mas não é não. Nós somos mais ou menos. Tem muita coisa para se converter. Pode ler. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Todo lugar onde tinha água. Só que no meio do povo de Deus, quem tinha água no quintal, em casa. Fala. O povo de Deus tinha água boa e potável para beber. Tinha água boa e potável. E esses demônios, vou falar demônio, né? Esses demônios desse faraó, sabia que as pragas não pegavam o povo de Deus. Já terminou? Vamos lá. A segunda praga é a praga das rãs. Praga rãs é como o sapo. A rainha, com a vaidade, a princesa. A cama ficou forrada. Debaixo da cama, nas panelas, nos armários, no quintal. Era praga. Como se a terra virasse sapo. Vai lá. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó
e dize-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Seria Deus falando com o mundo para se converter, deixar o pecado, que Deus está zangado. O que está acontecendo é a mão de Deus. Aliás, aqui nas pragas, tem os macumbeiros do Egito, que é os, como é que fala? Os magos. Os próprios magos, daqui a pouco, é aí que vai falar, não? Os próprios magos chegam a dizer para Faraó, e isto deve ser o dedo de Deus. Vamos lá que vocês vão ver. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixar-os ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à sua casa, ao seu dormitório, à tua cama, à casa dos teus servos e sobre todo o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diga a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir as rãs sobre toda a terra do Egito. Por exemplo, a pandemia, e agora a coisa está esquentando, mais doenças. Seria Satanás entrando no povo, porque o povo não se converte. É só pegar essa mensagem e colocar para o mundo. O povo não respeita a palavra de Deus. O poder da carne é um veneno. Pode ver que estão lutando para barrar os carnavais. Diz que no São Paulo parou, né? Em alguns lugares. Mas os próprios governos devem ter até medo. Porque tem os poderosos com muito dinheiro, com muita força, que partem para cima da lei. Porque não aceita as coisas certas. Que é coisa errada. Vai lá. A terceira praga é a praga dos piolhos. Lê dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Mandou ferir a própria terra, para a própria areia, e o pó virar piolho. O povo pensa que era 1000 piolhos. Não dá para falar, você está vendo aí. Vai. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó. Escuta isso que eu falei lá, ó. O que é que os magos, os feiticeiros, falam para Faraó? Fala. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. O Brasil tem tantos crentes que aumentou muito a pregação do Evangelho, mas o povo não se converte. Pode ver que hoje, não estou falando mal nem xingando, se prega mais a prosperidade do dinheiro do que a própria salvação da alma. Pregam mesmo para as pessoas se acender no amor e se queimar de paixão. Eu quero é Deus, vai lá. A quarta praga é a praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, sobre o teu povo,
tuas casas e a casa dos egípcios se encherão desses enxames e também toda a terra em que eles estiverem. Não vamos esquecer que essa luta, esse terror entre Faraó e esse que eu estou falando é o menino. Não é o menino? O menino Moisés que foi colocado na água. Quem entendeu, levante as mãos. Ele agora não é mais menino não, ele agora é um homem. E está lutando contra o pecado. É um problema, viu? O que é que falta agora? E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, onde meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca. Fala você o que está falando aí. Deus está dizendo que ele ia separar o povo dele. O povo de Deus é... Quem é o povo de Deus? Levante as mãos. Deus está dizendo que ele garantia, ia separar o povo. Fala. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, a fim de que não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. O povo sem ser crente ficaram loucos, perturbados, porque era praga de mosca, é coisa do outro mundo. Ninguém aguentava, era de pedir a morte. E onde tinha povo de Deus, nas casas, não tinha mosca. Terminou? Terminou. A quinta praga é a praga da peste nos animais. Eu vou ficar nas pragas mesmo que eu não entre em outros campos. Assim, aí agora que praga é essa? A peste nos animais. A peste nos animais. Escuta bem. Nos animais dos crentes do povo de Deus, quem tinha mula, burro, jumento, vaca, ovelha, nenhum animal adoeceu. Mas leia aí. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiverdes, eis que a mão do Senhor será sobre o seu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Deus pode ter mandado, pode não, mandou essa pandemia. Viu que os homens levaram em brincadeira, nem estão nem ligando. E a pandemia, olha bem, não só matou não. O que tem de gente passando fome em São Paulo e no Brasil, não dá para falar. Vocês não veem nas avenidas as lojas fechadas, com placas de venda se aluga? Foi o maior rebuliço que essa doença fez. E agora Deus mandou mesmo para castigar, para ver se o povo temia Deus. O povo nem ligou. Por isso que então vai continuar a enfermidade. E agora veio pior, não veio? Sim, vai lá, aqui o que é? A peste nos animais ainda. E o Senhor, ele fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios. Para... Estou entendendo. O povo de Deus, o povo de Deus, quem criava vaca de leite, cabra, não tinha nada. Vai lá. E o Senhor, ele fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo dizendo... Irmão, deixa eu perguntar para vocês. Vocês não têm na alma um pranto de choro? Que é uma coisa do outro mundo que a Bíblia está falando. Vai. E o Senhor assinalou certo tempo dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Por falar no gado que não morreu, lembra que a pandemia está aqui, matando o povo, e Deus livrou nós.
Você não agradece a Deus em nada? Porque está morrendo gente, que seria o gado dos egípcios. Mas o que é de Deus está aí, ó. Por isso que vale a pena se converter. De verdade verdadeira. Terminou? A sexta praga é a praga das úlceras. Das úlceras, lê. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Essa é a praga dos úlceras nos animais. Tá bom. E tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado. E a oração que ele fez foi simplesmente meter a mão na cinza e jogar. E essa cinza virou, pegou. Virou uma sarna. Virou uma sarna. Disse Deus a Moisés, a Arão: mete a mão e pega a cinza e joga. Brinca com Deus. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Coisa terrível. Qual é a outra? A outra praga é a praga da saraiva. Eu não ia ler, né, tudo, mas agora eu me animei. Saraiva é gelo e água gelo e fogo, tudo junto. Vai. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. E havia saraiva e fogo, misturada entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Glórias a Deus. A outra praga, a oitava praga, é a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos é coisa terrível. Os gafanhotos, apareceu umas nuvens, tentaram vários aviões com veneno para destruir, para ver, com medo de passar para o Brasil. Foi perto da Argentina, agora, que o gafanhoto acaba com tudo. Agora a gente pensa assim, já houve todas essas pragas no Egito, a saraiva veio, destruiu, agora vem o gafanhoto para acabar com o resto. Pois é. A praga... Por causa só do pecado, né? É que nem a pandemia, a coisa era para parar, não para porque o povo não para de pecar. O ser humano é uma desgraça, é uma coisa terrível. Aqui mesmo dentro da igreja, tem pessoas batizadas em pecado, mas não dá o braço a torcer. Uma força, uma coisa da carne, pega a pessoa e a pessoa fica, se fosse abestalhado. Tem que abrir a mente e botar a vida em ordem. Tem que deixar o pecado, que é para que o Espírito Santo possa se apoderar de cada um. Pense em ser um pregador da palavra de Deus. Se você foi batizado, você tem tudo para se tornar um astro na mão de Deus. Fala. A praga dos gafanhotos.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes desses, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram toda a face da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeu toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. O gafanhoto era tantos milhões e trilhões, que a terra escureceu. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Essa aí é qual é? É a praga dos gafanhotos, é a 8ª praga. A 8ª. A 9ª o que é? A 9ª praga é a praga das trevas. A praga das trevas é uma coisa terrível. Não é a escuridão desse que nós estamos acostumados a ver, quando o sol se põe que vem a noite. Não é escuridão assim não. É uma escuridão que não dá para falar. Me ajuda a falar aí. A Bíblia fala, irmãos, que eram trevas espessas, como se fosse uma cortina bem grossa de escuridão. Que não dava para enxergar a pessoa, nem um pau na frente do nariz. Foi tão forte, tão forte, tão forte, que o povo teve que ficar sentados 3 dias sem se levantar. Leia aí. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Essa é a 9ª. Agora, a última praga perigosa, a 10ª. Tão perigosa, que antes de Deus mandar a praga, Deus mandou o recado para o povo dele, o povo de Deus. O recado que Deus mandou foi esse: para o povo se preparar, que o anjo da morte vinha para matar todos os primogênitos. Não ia ficar uma casa salva. Ia morrer todas as casas, inclusive o palácio de Herodes. Então veio a mensagem de Deus, mandando que o povo de Deus, que é nós, procurasse um cabrito ou um carneiro nas fazendas, nos sítios, nas chácaras, e deixasse ali de plantão. Esse cabrito, é para ser sacrificado. É antes que o anjo da morte venha. E pegar o sangue do cordeiro e pintar as portas. Todo mundo, o povo de Deus, adquiriram um cabrito, um carneiro. Como Deus mandou, mataram o cabrito, o carneiro, pegaram o sangue e pintaram os umbrais das portas. Seria o batente da porta, a entrada. Que era para quando o anjo vinha da morte ver que aquela casa que está pintada, está marcada com o sangue do cordeiro, ali não pode ter morte. Agora nós aqui, tem que abrir nossa mente. Porque isso foi no tempo de Moisés. Mas só que no tempo agora, nós ganhamos muito melhor do que eles.
Porque Deus não mandou ninguém criar um cabrito para matar, para pintar as portas. Deus mandou o seu Filho, Jesus. E ele foi morto no Gólgota. E a própria Bíblia relata que ele veio como um cordeiro mudo. Não é da gente chorar? Muitos nem sabiam. Então todos vocês jamais vai matar um cabrito para pintar a porta. A nossa casa já tem a pintura do sangue de Cristo. Quem foi batizado nas águas, levante as mãos. Pois quando você foi batizado, a sua casa, que a sua vida, ficou marcado o sangue de Jesus. É tanto que o sangue de Jesus está bem perto de vocês. Está na mesa aqui, ó. Quem tomar a ceia está participando do corpo e do sangue. Preste atenção. A Bíblia diz que o anjo da morte saiu meia-noite. Nisso as casas já estavam marcadas. O anjo saiu meia-noite. A primeira casa ele viu que tinha a marca do sangue. Essa não tem morte. Aquela também tem marca do sangue. Não tem morte. Aquela não tem marca do sangue, morte. Aquela não tem morte. Quem está entendendo, levante as mãos. Todas as casas que não estavam marcadas com o sangue, tinha morte. E as que estavam marcadas não tinha morte. Isso é Deus falando para o seu povo, que entre nós não há morte. Porque nós passamos da morte para a vida. No batismo nós passamos da morte para a vida. Então o anjo, quando o anjo vem, vê as nossas casas marcadas. Quem acha que tem a marca de Cristo no sangue, levante as mãos. Por isso que é uma razão da pessoa se batizar urgente, para receber essa marca. Essa aqui é a última, né? É a última. Vai lá para Salomão. Vai lá pegar aquela água para molhar minha língua, hein? É bom ler. É livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Fala o que você está lendo. A morte dos primogênitos, a 10ª praga. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Você vê, até os animais pagaram, todos os primogênitos. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Foi o maior terror. Você escutou aí, não tinha nenhuma casa que não tivesse um morto. Só salvou as casas que estavam marcadas com o sangue do Senhor, que era o sangue do cabrito. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor, como tens dito. Aí chegou o final. Faraó caiu, quer dizer, o menino que foi pego no rio, que a princesa criou, ele nunca imaginava que era ele que ia destruir o reinado. Quem destruiu o reinado foi o Moisés. Oxe, brinca com Deus. Eu sou crente, por isso que eu tenho tristeza, porque Deus revela a podridão que está no Evangelho. Carnalidade, materialismo. Abrindo-se igreja não para salvar a alma,
para pegar dinheiro do povo. Chama-se verdadeiras arapucas. E todo mundo está me vendo e ouvindo, sabe que eu estou falando a verdade. Você vai por aí, vê placa escrito igreja evangélica. Precisa ver se é igreja. Quem concorda, levante as mãos. A fachada é a igreja, mas no fundo, será que é? Vamos lá. O que você vai ler? Não, mas eu não vou... Aquela parte que Deus deu sabedoria? A de crônicas. Aí está certo. Por causa do horário. Vai. É livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva... Deus falando. Se ele suspender as chuvas, como suspendeu nos tempos de Elias, profeta, e que Jezabel e Acabe ficaram 3 anos e meio procurando ele para matar. Ele teve que correr para Sarepta. E lá bebia água do rio. E a Bíblia diz que ele era alimentado pelos corvos. Você viu? Um pássaro levava comida. Deus é Deus? Quantos anos? 3 anos e tanto. Quando o rio secou, Deus falou para ele se levantar e viajar. Aí dali ele foi para o Ribeiro de Caríter. É isso mesmo? Não. Ele estava no Ribeiro de Caríter. Estava no Ribeiro de Caríter. Agora é que ele vai para Sarepta. O ribeiro secou. Disse Deus a ele, vai para Sarepta. Chegando na cidade, quando você ir entrando, você vai encontrar uma mulher catando lenha, graveto. Ó, disse Deus. A mulher estava catando uns gravetos para fazer um fogo, para comer a última comida da vida dela. Só tinha um pouco de farinha para fazer um pão. Aí nisso Elias passa. Cumprimentou ela e disse, eu estou com fome. Deve ter pedido água para beber. Disse assim, faça um pão para mim. Ela percebeu que ele era um profeta, não percebeu? Aí disse ela, como é que eu vou fazer o bolo para você, o pão? A farinha que eu tenho só dá um bolo pequenininho. Na minha cabeça está para eu fazer esse bolo, para eu comer pela última vez, eu e meu filho. A gente vai comer e vamos ficar parados esperando a morte, porque não vai ter mais comida. Ia comer aquele pão e morrer. Disse Elias, assim diz o Senhor, entra na tua casa, faz o pão e traga para mim. Aí depois você volta e faz para você e o menino. E se ele fosse fraco, como nós, ficava nervoso e falava besteira. Era só falar para ele, espera aí, senhor, o senhor é doido? Eu não estou falando que eu não tenho nada, os vasilhames estão vazios, só tinha essa farinha. Como é que eu vou fazer o bolo para você? Mas ela não pensou, porque ela ouviu a palavra que ele falou antes. Disse ele, assim diz o Senhor. Repete lá, assim diz o Senhor. Ela fez o pão e trouxe para ele. Não ficou nada. Quando ela voltou para obedecer a palavra, a vasilha de farinha estava cheia. E a botija com muito azeite. É tanto que esse milagre, ela alimentou a criança e ela e Elias, que ela hospedou ele, não foi? Isso foi em Sarepta. Aí mais tarde aconteceu uma provação. O menino morreu. Elias não estava. Quando ele chegou
era com a criança morta, foi um horror. Ela gritava e dizia: Elias, revele para mim, aonde que eu pequei, o que que eu fiz que Deus matou meu filho? Não foi assim? Elias olhando para ela, ela gritando: meu filho está morto. Elias subiu, olhou para ela arrasada, e a criança morta para ser enterrada, né? Aí eu lembro de mim no monte, aquele negócio que eu me medi. Deus falou para mim: se meça sobre a terra. O povo não dá valor, mas é uma coisa para escrever. Salomão está aí não, né? É uma coisa para escrever num livro. Deus mandou eu cortar a terra e virar a terra, deitar, e houve aquele milagre. Eu lembro de mim. Ele olhou para o menino morto, e a Bíblia diz que ele deitou por cima do menino, como se fosse uma medida. Palma de mão, com a palma da mão, os pés, a barriga. Ele botou a boca na boca do menino. Foi? Glória a Deus, fala. Fez só isso. E o menino levantou. Esse é o grande milagre da viúva de Sarepta. E aqui, irmãos, eu estou terminando uma parte. A ceia está celebrada, tá? Eu estou muito cansado. A minha parte eu fiz. Vamos ver. Vai ficar, você vai terminar a parte lá. Quem vai tomar ceia com amor, levante as mãos. Olhe para mim. Quem acha que ouviu uma grande palavra hoje? Quem acha que ouviu uma grande mensagem, levante as mãos. Acho que ouviram, não ouviram? Sim, o que eu ia ler? Deixa eu ler de Salomão para terminar. Para criar juízo. Deus diz assim: se eu fechar os céus para não chover, falando com o povo dele. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, falando para Salomão, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, seria essa doença e outras. Se Deus fizer isso, olha bem. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, aí Deus separa. A praga está sobre a terra. Mas se o meu povo, quem é povo de Deus? Amém. É os crentes, que chama pelo meu nome, vai lá. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem um perigo aí, torna ali. Se o meu povo... E se o meu povo que se chama pelo meu nome... Quatro, ó. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar... Se humilhar é fácil. E orar... É fácil. E buscar a minha face... Também é fácil. Agora, difícil vem agora. E se converter dos seus maus caminhos... Aí é difícil. Orar, buscar, se arrepender... Mas se converter é difícil. Converter é deixar mesmo o pecado. Problema, né? Quem entendeu, levante as mãos. Bote a mão na cabeça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, qualquer enfermidade no corpo ou na alma, qualquer problema, encrenca na nossa vida, Deus vai ter misericórdia agora. Quando eu contar 3, que nós tirar a mão de supetão, vai tirar do corpo todo o mal. E Deus será glorificado. Em nome de Jesus. Pela palavra de Deus. 1, 2, 3. Sai!
Pode bater palmas, sai. Levante as mãos. A minha parte. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Você vai, hein? Devo encerrar a mídia. Como? Encerrar a mídia. Encerrar o quê? A internet. Ah, para encerrar para a internet. Então aqui nós vamos parar com a internet. Fiquem aí que vai ter mais uma palavra boa do Ronaldo e a ceia. A ceia não precisa passar na internet, que todo mundo já conhece. Internautas, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Fiquem de pé. Abra os braços assim. 1, 2, 3. Abraça assim. Ó. A paz do Senhor. Aqui minha parte terminou. Som.